Peguem um pedaço de fita adesiva e colem na mesa. Agora, tentem arrancar. Precisa de força, certo? A fita está grudada, agarrada à superfície. Mas aqui está uma pergunta que ninguém faz. O que diabos é grudar? O que está realmente acontecendo na interface entre a fita e a mesa que resiste quando vocês puxam? A resposta vai surpreendê-los. É eletricidade. Força elétrica pura. Disfarçada de algo que parece mecânico, mas que no fundo é a mesma força que faz relâmpagos e mantém átomos juntos. E quando entenderem isso, quando virem que toda cola, toda fita adesiva, todo ato de grudar é na verdade uma manifestação de forças elétricas entre moléculas, vão perceber algo profundo. Não existem muitas forças fundamentais no universo, apenas 4, e a maioria do que experimentamos no dia a dia é apenas uma dessas 4, a força eletromagnética, disfarçada de 1000 formas diferentes. Deixem-me começar destruindo a intuição ingênua sobre cola. Quando pergunto às pessoas por que cola gruda, elas dizem coisas como por que é pegajosa ou por que penetra nos poros do material. Mas isso não explica nada. É apenas redefinir a pergunta. O que é pegajosidade? E por que penetrar em poros faria algo grudar? A resposta real está no nível molecular. Quando vocês colocam cola em uma superfície, moléculas da cola ficam extremamente próximas de moléculas da superfície. E quando digo extremamente próximas, falo de distâncias nanométricas, alguns nanômetros, bilionésimos de metro. Nessas distâncias, forças entre moléculas se tornam significativas. E essas forças são fundamentalmente elétricas. Vamos falar sobre o que essas forças são. A mais fraca, mas mais universal, é chamada de força de Van der Waals. Vou explicar de onde vem, mas primeiro deixem-me dizer o que faz. Atrai todas as moléculas umas às outras, independentemente de serem polares ou apolares, carregadas ou neutras. É uma atração fraca, mas sempre presente. De onde vem? De flutuações quânticas, na distribuição de elétrons. Numa molécula neutra, em média, a carga está uniformemente distribuída. Mas, instantaneamente, por puro acaso quântico, pode haver ligeiramente mais elétrons de um lado que do outro. Isso cria um dipolo instantâneo momentâneo. Esse dipolo induz um dipolo na molécula vizinha. E dipolos se atraem. É incrivelmente fraco. Cada par de moléculas tem atração minúscula. Mas quando vocês têm trilhões de moléculas em contato próximo através de uma interface, todas essas pequenas atrações somam. E vocês obtêm força macroscópica significativa. Isso é Van der Waals. É puramente elétrico, mas disfarçado como atração molecular misteriosa. Depois temos forças dipolo-dipolo. Algumas moléculas têm dipolos permanentes. Não flutuações temporárias, mas separação permanente de carga. Água é o exemplo clássico. Oxigênio puxa elétrons, fica ligeiramente negativo. Hidrogênios ficam ligeiramente positivos. É uma molécula polar. Quando duas moléculas polares se aproximam, elas tendem a se orientar para que o lado positivo de uma esteja perto do lado negativo da outra. Positivo atrai negativo. É atração eletrostática básica, mas entre dipolos moleculares em vez de cargas pontuais, mais forte que Van der Waals, mas ainda relativamente fraco. E depois temos pontes de hidrogênio, que já falei quando discutimos água. São um tipo especial de interação dipolo-dipolo, especialmente forte envolvendo hidrogênio ligado a átomos eletronegativos, como oxigênio, nitrogênio ou flúor. Muito mais forte que Van der Waals, mas ainda muito mais fraca que ligações covalentes reais. Todas essas forças, Van der Waals, dipolo-dipolo, pontes de hidrogênio, são eletrostáticas. São a força eletromagnética operando entre distribuições de carga em moléculas. Não são novas forças fundamentais. São manifestações da mesma força que atrai prótons e elétrons, que faz ímãs funcionarem, que causa relâmpagos. Agora, quando vocês aplicam cola em uma superfície, o que está acontecendo?
As moléculas da cola estão se espalhando pela superfície, ficando muito próximas das moléculas da superfície. E então, todas essas forças intermoleculares começam a atuar, van der Waals, entre todas as moléculas, de polo, se a cola e a superfície são polares. Pontes de hidrogênio, se há grupos funcionais apropriados. Multipliquem essas pequenas forças por trilhões de moléculas em contato através de centímetros quadrados de área, e vocês obtêm força macroscópica substancial. É por isso que cola gruda. Não é magia. Não é pegajosidade mística. É força elétrica entre moléculas. Mas há um problema. Para que essas forças funcionem, as moléculas precisam estar muito próximas. Falamos de distâncias nanométricas. E a maioria das superfícies não é plana no nível nanométrico. Há irregularidades, asperezas, contaminação. Se a cola não puder preencher essas irregularidades e fazer contato íntimo com a superfície, as forças intermoleculares não podem atuar efetivamente. É aqui que as propriedades da cola importam. Boa cola precisa ser líquida, ou pelo menos viscosa quando aplicada, para fluir e preencher irregularidades da superfície. Precisa molhar a superfície, espalhar em vez de formar gotículas, e então precisa solidificar de alguma forma para manter essa configuração. Diferentes colas solidificam de formas diferentes. Algumas, como cola branca, são suspensões de polímeros em água. A água evapora, deixando os polímeros que formam uma matriz sólida. Outras, como epox, envolvem reações químicas. Dois componentes reagem e formam ligações covalentes cruzadas, criando uma rede sólida tridimensional. Supercola, cianoacrilato, é especialmente interessante. É líquido monomérico que polimeriza instantaneamente na presença de água. E há sempre um pouco de umidade em superfícies. Então, assim que vocês aplicam supercola, ela começa a polimerizar, formando longas cadeias que se entrelaçam e solidificam rapidamente. Mas, independentemente de como a cola solidifica, o mecanismo fundamental de adesão é o mesmo: forças intermoleculares, primariamente eletrostáticas, entre moléculas da cola e moléculas da superfície. É tudo sobre conseguir moléculas próximas o suficiente para que essas forças atuem. Agora, por que algumas coisas não grudam? Teflon é o exemplo famoso. Nada gruda em Teflon. Por quê? Porque Teflon é feito de longas cadeias de carbono completamente revestidas com átomos de flúor. E flúor é extremamente eletronegativo. Ele segura seus elétrons muito apertado. O resultado é que moléculas de Teflon têm polarizabilidade muito baixa. É difícil criar dipolos nelas, mesmo temporários. Então, forças de van der Waals são extremamente fracas. E não há grupos polares ou hidrogênios disponíveis para ligações mais fortes. Teflon simplesmente não interage eletricamente com muito. É quimicamente inerte e eletricamente não pegajoso. Além disso, Teflon tem energia superficial extremamente baixa. Líquidos não molham Teflon, eles formam gotículas, em vez de espalhar. Então, mesmo se você aplicar cola em Teflon, a cola não faz contato íntimo com a superfície. Não pode, porque não molha. E sem contato íntimo, as forças intermoleculares não podem atuar efetivamente. É por isso que Teflon é usado em panelas antiaderentes. Comida não gruda, porque moléculas de comida não podem fazer contato íntimo com a superfície de Teflon e não têm interações eletrostáticas fortes com ela. Agora deixem-me falar sobre algo fascinante: geckos. Lagartixas podem escalar paredes verticais e até andar de cabeça para baixo em tetos. Como? Não é ventosas, não é cola, é van der Waals. Puro e simples. As patas de geckos são cobertas com milhões de estruturas minúsculas, chamadas setas. Cada seta tem cerca de 100 micrômetros de comprimento e se ramifica em centenas de estruturas ainda menores, chamadas espátulas, com apenas 200 nanômetros de largura. Essas espátulas são tão pequenas e numerosas que fazem contato íntimo com praticamente qualquer superfície, não importa quão áspera no nível macroscópico. E quando fazem contato,
Forças de Van der Waals entre trilhões de espátulas e moléculas da superfície criam força adesiva enorme. Cada espátula individual contribui força minúscula, mas somada sobre milhões de espátulas, a força total é suficiente para suportar o peso do gecko. O que é bonito sobre isso é que é completamente reversível. Gecko só precisa mudar o ângulo das setas para quebrar o contato e se desprender. Sem resíduo, sem adesivo permanente. Apenas geometria e forças de Van der Waals. É engenharia evolutiva usando física fundamental. E isso inspirou pesquisa em adesivos sintéticos baseados em Van der Waals. Cientistas estão tentando criar materiais com estruturas superficiais similares que podem grudar e desgrudar reversivelmente usando apenas forças de Van der Waals. Alguns sucessos já foram alcançados, embora ainda não tão bons quanto geckos. Agora vamos falar sobre algo que confunde muita gente: a diferença entre adesão e coesão. Adesão é atração entre moléculas de substâncias diferentes, cola, aderindo à madeira. Coesão é atração entre moléculas da mesma substância, moléculas de cola atraindo umas às outras. Para a cola funcionar bem, vocês precisam de ambas. Adesão forte para que a cola grude na superfície. Coesão forte para que a cola em si seja forte e não se separe em duas camadas quando puxada. Se a adesão é forte, mas coesão é fraca, a cola se rompe internamente. Se coesão é forte, mas adesão é fraca, a cola se separa da superfície. Ambas são fundamentalmente o mesmo tipo de força, forças intermoleculares eletrostáticas. A diferença é apenas se são entre moléculas iguais ou diferentes. Mas, fisicamente, é tudo força eletromagnética. Aqui está algo interessante. A força de ligação de uma junta colada pode realmente ser mais forte que os materiais sendo colados. Se vocês colam dois pedaços de madeira com epóxi bom e depois tentam separá-los, a madeira pode quebrar antes da cola. Por quê? Porque a densidade de ligações intermoleculares através da interface cola-madeira, mais as ligações intermoleculares dentro do epóxi em si, pode ser maior que a densidade de ligações dentro da madeira. Madeira é feita de fibras de celulose mantidas juntas por lignina. Essas fibras estão organizadas de certa forma e há planos de clivagem onde é mais fácil quebrar. Mas epóxi curado é uma rede tridimensional densa de ligações cruzadas. Não tem planos de clivagem preferenciais. Então, pode ser mais forte que a madeira, especialmente ao longo dos planos fracos da madeira. Isso mostra que cola não é inerentemente mais fraca que materiais estruturais. Tudo depende da densidade de ligações, sejam elas dentro de um material ou através de uma interface. E no fim, todas essas ligações são manifestações de forças eletromagnéticas em diferentes contextos. Agora deixem-me falar sobre pressão. Quando vocês pressionam duas superfícies juntas, aumentam a área de contato real no nível molecular. As superfícies se deformam ligeiramente, preenchendo irregularidades umas das outras, permitindo mais moléculas de se aproximarem. Isso aumenta a força adesiva total. É por isso que apertar ajuda quando vocês estão colando algo. Não é que você está empurrando a cola para dentro do material. É que está aumentando a área de contato molecular real, permitindo mais forças intermoleculares atuarem. Mesma razão pela qual é mais difícil separar duas superfícies lisas pressionadas juntas que duas superfícies ásperas. Há um experimento clássico chamado hemisférios de Magdeburg. Dois hemisférios de metal, com bordas polidas, são pressionados juntos e o ar é bombeado para fora. Mesmo sem cola, mesmo sem nada entre eles além de vácuo, é extremamente difícil separá-los. Por quê? Primariamente por causa da pressão atmosférica empurrando de fora, mas também há contribuição significativa de forças intermoleculares entre as superfícies metálicas lisas em contato íntimo. Agora vamos falar sobre algo que sempre achei fascinante. Por que água não é boa cola? Água pode molhar superfícies, pode preencher irregularidades, pode fazer contato molecular íntimo, mas não cola coisas permanentemente. Por quê?
porque água não solidifica a temperatura ambiente, permanece líquida, e líquidos não têm resistência ao cisalhamento. Vocês podem mover camadas de líquido umas sobre as outras facilmente. Então, mesmo que haja forças adesivas entre água e superfícies, e forças coesivas entre moléculas de água, vocês podem cisalhar a camada de água e separar as superfícies. Para a cola funcionar permanentemente, ela precisa solidificar, precisa desenvolver resistência ao cisalhamento. Precisa ser capaz de transmitir forças, não apenas perpendicularmente à interface, mas também paralelamente a ela. Líquidos não podem fazer isso. Sólidos ou géis viscosos podem. Mas, curiosamente, filmes muito finos de água entre superfícies hidrofílicas podem criar força adesiva substancial. É por isso que é difícil separar dois pedaços de vidro molhado. A camada de água entre eles é tão fina que tensão superficial e forças capilares criam sucção significativa. Não é cola permanente, mas é adesão temporária baseada em propriedades de água. Agora, tudo o que falei até agora é sobre forças intermoleculares, que são relativamente fracas. Mas há outro tipo de adesão que é muito mais forte: ligação química direta. Algumas colas não apenas aderem através de forças intermoleculares, mas realmente formam ligações covalentes com a superfície. Por exemplo, silanos podem formar ligações com grupos hidroxila na superfície de vidro ou metal. Primer para metal frequentemente contém grupos funcionais que reagem com óxidos na superfície metálica, formando ligações químicas diretas. Essas são muito mais fortes que forças intermoleculares porque envolvem compartilhamento de elétrons, ligações covalentes reais. Mas mesmo ligações covalentes são fundamentalmente eletromagnéticas. São apenas arranjos diferentes de elétrons compartilhados entre átomos devido à atração eletrostática entre núcleos positivos e elétrons negativos. Não é força diferente, é apenas manifestação diferente da mesma força eletromagnética fundamental. Então, quando voltamos à pergunta original, por que cola gruda? A resposta completa é: porque moléculas de cola ficam próximas o suficiente de moléculas da superfície para que forças eletromagnéticas entre elas se tornem significativas. Essas forças podem ser van der Waals, dipolo-dipolo, pontes de hidrogênio ou até ligações covalentes, mas todas são fundamentalmente eletromagnéticas. Não há força especial de grudação. Não há magnetismo oculto, embora o thumbnail sugira isso. Mas há força eletromagnética oculta, disfarçada de adesão mecânica. E quando vocês entendem isso, percebem algo mais profundo. Quase toda interação que experimentam no nível macroscópico é força eletromagnética disfarçada. Fricção, forças intermoleculares entre superfícies. Elasticidade, ligações moleculares que resistem a ser esticadas. Dureza, resistência de ligações a serem quebradas. Viscosidade, interações entre moléculas em um líquido. Todas manifestações de forças eletromagnéticas em diferentes contextos e escalas. Das 4 forças fundamentais, gravidade é muito fraca para importar em escala molecular. Força nuclear forte está confinada dentro de núcleos atômicos. Força nuclear fraca só importa em decaimento radioativo. Deixa apenas força eletromagnética para fazer praticamente todo o trabalho pesado na química e na física de materiais. E isso é bonito, em certo sentido. Um número enorme de fenômenos diversos, de cola grudando a músculos, contraindo a pensamentos acontecendo em cérebros, todos reduzem a mesma força fundamental, manifestada de formas diferentes. Há unidade subjacente à aparente diversidade. Então, sim, cola gruda por causa de força elétrica disfarçada. Disfarçada como forças intermoleculares, como adesão, como pegajosidade. Mas, no fundo, é apenas prótons e elétrons fazendo o que sempre fazem, atraindo ou repelindo de acordo com suas cargas. É eletromagnetismo. É uma das 4 forças fundamentais. E é responsável por praticamente tudo que vocês tocam, sentem e manipulam no dia a dia. Bem-vindos à física da adesão.
onde força elétrica se disfarça de cola, onde geckos escalam paredes com Van der Waals, e onde todo ato de grudar é realmente eletromagnetismo operando na escala molecular. É simples no fundo. E é absolutamente maravilhoso.